O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com suas lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, à medida em que o tempo vai passando, nós estamos a 2 semanas de encerrarmos o tempo comum, né? E já daqui 2 semanas vamos iniciar um novo ano litúrgico, né? O tempo do advento. E na medida em que o tempo vai se encerrando, as leituras também de hoje, elas falam de um aspecto fundamental da nossa vida. Fala sobre o nosso fim, né? Veja bem, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e é muito claro, diz: irmãos, não queremos deixar ninguém de vós na incerteza naquilo que diz respeito aos mortos, para que vocês não fiquem tristes, desanimados, né? Como fazem os outros, ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm esperança, aqueles que não acreditam na vida eterna, né? Se Jesus morreu e ressuscitou, e a nossa fé ela está baseada exatamente nisso, nós vamos professar logo mais no creio, que nós cremos na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Veja, essa passagem ela é muito, muito oportuna. E o Evangelho fala daquelas 10 jovens, a história de 10 jovens, e nós já vamos descobrir essa parábola, aplicando ela à nossa realidade, o que significa, né? Que vão ao encontro do noivo. O noivo é Jesus, é Deus que todo dia, toda hora vem ao nosso encontro. Mas no contexto da parábola, o autor sagrado fala que, como nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o noivo, sempre entendendo o noivo como Deus que vem ao meu encontro, né? Ou também o dia do nosso juízo. As leituras de hoje falam sobre o final dos tempos. Deus virá na sua glória para julgar. Diz a segunda leitura que nós haveremos de ressuscitar, e fala até como vai acontecer. Em primeiro lugar, vão ressuscitar aqueles que adormeceram em Cristo. Aqui já é um aspecto importante. Morrer, todos nós vamos morrer. O padre, o papa, o ateu, à toa, aquele que crê e aquele que não crê. Só que a diferença é grande. Diz o texto hoje:
em primeiro lugar, ressuscitarão, e quem está falando isso é próprio Deus, aqueles que adormeceram em Cristo. Então não basta morrer, é preciso morrer em Cristo, porque ao ressuscitar, os que morreram em Cristo, os que morreram com Cristo, ou seja, aqueles que não negaram a fé, aqueles que não abandonaram Deus, aqueles que não excluíram Deus da sua vida. E aqui nós temos um aspecto muito preocupante. Olhemos como o mundo vive, olhemos como as pessoas caminham. A maioria, a grande maioria, vive como se nunca fosse morrer. E quantos que se questionam, para não dizer duvidam, mas padre, será que existe mesmo? A dúvida é muito grande em muitas pessoas, talvez aqui dentro da igreja também. Será que existe mesmo inferno, purgatório? Será que Deus não vai, no final das contas, vai nos salvar todos? Ele morreu por nós, nós todos seremos salvos? Não é isso que a fé católica ensina. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas para isso é preciso colaborar. Santo Agostinho diz: Deus que te fez sem a tua ajuda, não pode te salvar sem a tua ajuda. Deus, quando nos fez, não precisou de nós. Nós não éramos e passamos a existir. Então Ele não precisou de nenhum de nós para nos fazer, Ele nos criou. A sua imagem e semelhança, mas Ele não pode, mesmo sendo Deus, mesmo podendo tudo, Ele não pode te salvar, nem me salvar se eu não quero. Então Ele dizia, nós precisamos colaborar ao desejo de Deus. O desejo de Deus, por isso Ele enviou Jesus Cristo. Jesus morreu por você, morreu por mim, deu a vida para nos salvar. Mas eu preciso corresponder a isso. Por isso o meu viver deve ser um viver em Deus. Às vezes tem muita gente, né? O padre já falou tantas vezes, que não basta morrer para estar com Deus. É preciso viver com Deus e morrer. Se o nosso viver está nele, se nós morremos, inclusive o texto fala, se nós morremos com ele nós haveremos de ressuscitar. Com ele e não sem ele, não longe dele e não distante dele. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Por isso o Evangelho fala, padre, como que eu vou fazer isso na minha vida? Manter acesa a vela, né? Fala a vela acesa, as noivas que foram ao encontro do noivo, as 10 jovens levaram suas lâmpadas, e fala das previdentes, das imprevidentes. Aqui nós podemos traduzir por as pessoas sensatas, inteligentes, equilibradas, aquelas que usam a inteligência, aquelas que usam bem pouco, que não usam, a inteligência que é usada para Deus, não somente para o mundo, a inteligência aplicada à vida eterna, o que eu devo fazer e o que não devo fazer para buscar Deus, para estar com Deus. Assim como a gente se questiona e se pergunta sobre as coisas do mundo, qual é o melhor caminho, qual é o melhor investimento, o que eu devo fazer para conseguir ter isso, aquilo, em relação ao mundo, esta mesma inteligência deveria ser usada para Deus. Por exemplo, o que eu, cristão, filho de Deus, que vivo nesse mundo e que tenho consciência que não sou do mundo, que eu sou de Deus, o que eu estou fazendo para quando eu não mais estiver aqui, e eu não estarei, nenhum de nós estaremos, todos nós vamos passar, o que eu devo fazer para conquistar? Lembra daquele jovem que disse, Senhor, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Quantos de vocês, quantos de nós dirigimos a nós mesmos essa pergunta? Você se questiona, você que está em casa me ouvindo, você que está aqui. A gente se questiona sobre as coisas do mundo, né? Muito preocupado com as coisas do mundo. Precisamos sim, mas em relação a outra vida, Jesus diz, a segunda leitura, não queremos enganar ninguém. Não queremos deixar ninguém de vocês na incerteza.
em relação aos mortos e aquilo que virá depois, né? A Sagrada Escritura é muito clara, que Deus virá, e aqui falando na segunda vinda, mas nós, talvez todos nós, o nosso acerto de conta com Deus se dará talvez não na segunda vinda, porque Ele não disse nem o dia nem a hora, mas existe uma outra maneira de nós sermos chamados em causa perante de Deus, que é no dia do quê? Da nossa morte, viu? Ninguém fala, todo mundo sabe, mas ninguém fala, porque não querem falar, né? Tem medo e não gosta de quem fala também, né? No dia do nosso juízo, no dia da nossa morte, da minha, da tua, a nossa alma vai comparecer. Aqui é o juízo particular. A leitura de hoje fala do juízo universal. Quando Jesus, nos seus anjos, Deus vai enviar os seus anjos, seus santos, e virá para julgar a todos. Aqui fala do fim dos tempos. Não sei se vai ser amanhã, daqui 20 anos, daqui 50. Nem Jesus perguntaram para ele. Então, qual é a nossa atitude? O que nós devemos fazer? Viver no medo? Na incerteza? Não. Devemos viver na fé. É esperar o Cristo que vem com a lâmpada acesa. Por isso é importante, no dia do batismo, o padre fala muito, está vendo que a vela, ela está... Se eu pedisse para o Marcelo virar aquele ventilador bem aqui, com a força do vento, ia apagar a vela ou não? Sim. Qual é o cuidado? E se eu fizesse isso aqui? Não ia apagar, porque eu protegi a vela. Tipo, é a sabedoria. Se vier um vento forte de lá e você não colocar uma barreira aqui, as velas vão se apagar. Se você usar um mínimo de sabedoria, você coloca um obstáculo, fiz o exemplo da mão, mas pode ser tantos, você evita que a vela se apaga. O que eu estamos fazendo para não deixar apagar em nós a chama do amor de Deus que o mundo tenta apagar? Então o exemplo de hoje, principalmente no Evangelho, as previdentes e imprevidentes, vejo 5 delas eram previdentes, eram prudentes. Um outro exemplo, se você tem uma estrada longa a percorrer, falei ontem, né, um exemplo muito bom. Você deve passar uma estrada bastante deserta, uns 500 quilômetros. Você não vai encontrar nada, ninguém. Você vai rodar com o teu carro uns 500 quilômetros só de mata. Qual é a primeira coisa que você deveria fazer ao percorrer esse caminho? Você vai de carro. Colocar uma buzina. Abastecer o tanque. Não é colocar buzina, não. Não é acessório que o carro precisa. Ele precisa da gasolina para atravessar. E se o caminho é muito longo, se a pessoa for um pouquinho mais esperta, a pessoa, meu carro não faz 500 quilômetros com o tanque cheio, ele faz 400, que é mais ou menos a média que faz um carro. Você leva ainda num galãozinho um pouco mais de gasolina. Sim ou não? Talvez aqui não, mas se você vai lá para o Mato Grosso, para aquelas regiões que você anda o dia inteiro só vendo fazenda, né? O padre conhece bem aquela região, né? Até os padres, quando vão celebrar missa nas fazendas, né? A primeira preocupação é ver se tem o combustível para chegar no lugar, porque tem que ir e voltar. Previdente e imprevidente. Esse exemplo pode ser aplicado à nossa fé. O que nós estamos fazendo para manter o óleo, para que a vela fique acesa, para que ela não se apaga? Quando o noivo chegou, ele estava demorando, e a sensação que nós temos é que Deus parece que nunca vem, que está dormindo lá em cima, né? Tem pessoas que até dizem, mas por que Deus não faz isso? Por que Deus, como se Deus fosse o culpado por tudo de mal que acontece, quando nós sabemos que a culpa é nossa, não é dele, mas a gente sempre tem que achar um bode expiatório, né? O ser humano sempre tem que jogar as suas fraquezas nas costas de outro. Isso é compreensível, né? Sempre foi assim, né? Então vamos pedir ao Senhor a sabedoria. A primeira leitura fala da sabedoria que também deve ser usada para as coisas de Deus.
Deus nos deu a inteligência não só para conquistar as coisas do mundo. Eu vejo as pessoas tão inteligentes, tão aplicadas para as coisas do mundo e tão lentas, devagar, dormindo e quase parando para as coisas de Deus. Previdente e imprevidente. Você é uma pessoa previdente ou uma pessoa imprevidente? Para terminar, quando o noivo chegou, as imprevidentes ficaram todas apavoradas. A lâmpada estava apagando e não tinham levado o óleo. É aquele motorista que sabia que tinha que fazer 500 quilômetros com o carro e o tanque estava na reserva. E ele se deu conta só quando estava... As previdentes falaram, olha, se nós dermos o nosso óleo, vai faltar para nós e para vocês. Nós trouxemos o nosso óleo, então nós estamos prontas. Vão por aí e compre. E elas foram desesperadas, só que nesse espaço de tempo o noivo chegou. E diz, e aquelas que estavam prontas entraram para a festa. E aqui a festa é participar da glória de Deus. E a porta se fechou. Depois chegaram as imprevidentes e bateram na porta para entrar. E qual foi a resposta? Em verdade vos digo, não sei quem sois, não vos conheço. Esta é uma imagem também para dizer do estar com Deus ou não estar com Deus. O tempo de buscar, o tempo de entrar pela porta é agora. A porta está aberta. Aliás, tem a passagem que fala, fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Porque larga é a porta que leva à condenação e à perdição, e são muitos aqueles que por ela irão passar. Isso aqui é palavra bíblica, viu? Não é o padre é palavra de Deus. Goste você ou não goste, é a Sagrada Escritura falando. Então não é para preocupar ninguém, não é para viver no medo, mas é um alerta, é um chamado de atenção. Hoje Jesus está dando uma puxadinha de orelha, ó, você que vive aí, cuidado, hein? Lembre que um dia você vai ter que prestar conta perante Deus. Mas se você não manter acesa a chama do amor de Deus, como é que você vai querer entrar pela porta? Se você não tem o óleo de reserva, como é que você vai querer percorrer longos caminhos se não tem o combustível necessário? O combustível é a fé, a esperança, o amor, as boas obras, a caridade, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da Eucaristia, participar da igreja, amar a Deus, amar os irmãos. É este o combustível, este é o óleo que Deus pede de você e de mim. E ele tem que estar sempre com reserva. Então é isso hoje, em poucas palavras, que os textos nos dizem, que nós tenhamos a sabedoria de compreender com a parábola de Jesus e os pobres exemplos do Padre Elianor, né, para que seja um alerta para nós levarmos mais a sério a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus